Eu sou Frei Alessio, nosso nome religioso é Alessio Maria Azevedo, pertenço à Ordem dos Servos de Maria e o meu chamado foi assim muito natural e de uma maneira também muito bonita, que lembrando assim os passos que a gente deu para chegar até aqui, isso me motiva bastante também para continuar, porque todo começo ele tem um começo, um meio e fim. Eu diria que eu estou no meio. O meu chamado foi simples, de uma família muito católica, muito cristã. Meu pai sempre envolvido com a igreja, minha mãe também. Foi um período em que a capela onde eu morava, Santa Luzia, hoje município de São João do Itaperiú, em Santa Catarina, ela estava em construção. Então muitas vezes calhava de ficarmos sozinhos em casa, entre nós irmãos, cada um com as suas tarefas. Éramos agricultores, o gado, a vida da roça. Então, cada um com a sua tarefa, o papai deixava determinado e ia trabalhar na igreja, na construção, nas festas. Então, passávamos dias em que o pai e a mãe estavam empenhados na construção da igreja e nos trabalhos. Então, isso motivava, quer dizer, era a minha capela, a minha igreja. E eu sempre me imaginava rezando missa. Minhas brincadeiras sempre de infância foi rezar missa. E às vezes até a gente brigava com os colegas, né? Porque os colegas queriam ser o ferreiro, outro o comerciante. Cada um tinha a sua profissão. Então, cada um tinha a sua profissão. Eu chegava com a minha. Eu sou padre. Aí todo mundo já dizia, não queremos você brincando aqui, porque você vai fazer igreja. E nós não queremos igreja. Então todo mundo pensava de outra maneira, né? Nos negócios, enfim. Mas eu queria colaborar com aquela sociedade que na imaginação de criança fazíamos, eu queria colaborar com aquilo que eu tinha mais para dar, para repartir, o senso religioso. Então foi assim que eu cresci nessa aura religiosa. E eu diria assim, eu não saberia ser outra coisa se eu não fosse o que eu sou realmente. Os padres se hospedavam em casa do meu pai, que a capela não tinha acomodação. Então os padres vinham cada 6 meses, depois cada 2 meses, e ficavam sempre lá em casa, porque eles não tinham condução. O papai buscava em lugares distantes. Depois aqui mudou um pouco, daí a paróquia deu o carro para o padre, e estabilizou mais a vida do padre. E aí eu via todo esse exemplo, e eu não só achava bonito, como eu queria ser, não importava a dificuldade que era. Então os padres conversavam, e eu me acostumei a dizer para todo mundo, quando eu crescer, eu vou ser padre. E assim foi. Então vieram os missionários passionistas, primeiramente. E aí me encantei com a missão, que eu queria ser missionário. Então, no primeiro momento, eu fui com os passionistas. Quando eu comecei a universidade, fui religioso, inclusive passionista também, a quem devo muito esse começo. E marcou muito para mim, padres bons, exemplos. E aí, então, quando eu comecei a faculdade, havia um nó. Eu me sentia que ali não era uma vocação completa. Eu queria mudar. E muitas pessoas também se intrometiam dizendo, você deveria ser de uma ordem religiosa, de cultura, como beneditino, com tradições, né? Aí quando eu comecei a universidade aqui em Curitiba, encontrei o Servo de Maria. E o fundador dos passionistas, quando ele fundou a congregação, ele mencionou, porque o Papa não queria aprovar a nova congregação que ele fundou. E aí ele deixou escrito de próprio punho, se o senhor não aprova, meus religiosos passarão tudo para o Servo de Maria. Aí foi quando, então, eu engatei e alavanquei, né? Eu digo, encontrei, então, o Servo de Maria. Eu vou obedecer ao fundador dos passionistas. Aí entrei e fui para ser missionário no Acre. Então, trabalhei por 4 períodos na missão do Acre. Depois, 2 meses na missão em Moçambique também. Eu tinha o desejo, eu tinha tudo. Mas me faltava essa base, a confirmação do meu lugar na igreja. E eu me encontrei mesmo com a Ordem dos Servos de Maria, que é uma ordem de 1233, é uma ordem, sempre foi pequena, e eu diria assim, uma mãe antiga que gera filhos bons. Então, tem toda uma história, né? A ordem, enfim, são quase 800 anos de história. Isso me deu embasamento cultural, sem dúvida. Eu vi em tantos frades até hoje, a partir dos 7 santos fundadores. É uma ordem mista de homens e mulheres também. Então, isso trouxe para mim, dentro da vida religiosa, a família dos servos de Maria.
Os passionistas também tinham freiras e padres, né? Mas era uma congregação ainda muito nova e eu queria uma congregação com mais base histórica, com mais tradições históricas, e isso para mim foi tudo. Foi onde eu me encontrei realmente. Mas sou muito agradecido, porque a gente, quando entra numa vida religiosa, a gente vive para a construção de toda a igreja, né? Então a nossa vocação é como uma pizza. Cada congregação é uma fatia, né? E um sabor. São os carismas. Então eu me encontrei muito bem no carisma da Ordem do Servo de Maria. Amar e servir a humanidade como Maria serviu. Digamos, a Maria, para nós na Ordem, ela é esse carro condutor. É a partir dela que nos mostra Jesus e você que então distribui esse Jesus na forma sacramental, vivencial, missionária, apostólica, pastoral. É o Cristo, né? Porque toda a igreja nossa era cristológica, a liturgia nossa é cristológica. Mas é Maria que mostra quem é Ele para nós. Quando a nossa ordem foi fundada, os 7 fundadores, nossos pais fundadores, né? Eles foram no primeiro momento trabalhar com doentes, no Hospital Fonte Viva, que estava extramuro da cidade de Florença. Ali então começa tudo. E ali não só tinha doente, como também tinham crianças órfãs. Não tínhamos santos ainda, né? Então tudo estava no começo. E os 7 santos tinham como devoção, a partir de Maria, as crianças que foram massacradas por Herodes. Então, cuidado também das crianças. Então, eles convidavam as mulheres, as mães de leite, para dar de mamar às crianças órfãs. Então, nós sempre tivemos esse trabalho também com creche, com crianças. E aí, a partir disso, teve um menino que tirou a boca do peito da mãe, quando as mães discutindo, quem são esses homens generosos, ajudando todo mundo, servindo. E aí uma criança tirou a boca do peito da mãe e falou: não negue nenhum benefício aos servos de Maria. Quer dizer, nós não tínhamos nome ainda à ordem. Então foi uma criança que deu nome para nós. E aí eles continuaram, depois se retiraram para rezar, definir bem o carisma, enfim, voltar ao mundo da missão. Então a nossa ordem ela é contemplativa, ela é ativa. Missão e ação. E a oração. Então os nossos pontos são a Maria, a vida fraterna e a oração. Estão as nossas 3 colunas. Quando começamos a missão no Acre, o Acre não era um território invadido por brasileiros do Nordeste. 75% da população do Acre é descendente de cearenses. Então, a gente imagina, sair de uma zona tórrida, Nordeste brasileiro, entrar numa zona úmida, que era a Amazônia. Então, a malária, a lepra, todo tipo de ameaça à vida, né? E nós perdemos frade com malária, as irmãs também. Então, onde começamos, fizemos sempre a igreja, a escola para a instrução e o hospital para a cura. Então, trabalhávamos juntos. Os frades chegaram no Acre em 1920 e em 21 as irmãs. Então, o trabalho era o mesmo, pastoral, educacional e também a questão da saúde, que era muito necessária. E aí trabalhou-se. E há um episódio muito bonito, porque Chapuri, Brasileia, nosso berço é Sena Madureira. Então sempre foi hospitais. Agora estamos beatificando o Frei Paulino, que se dedicou como médico, como padre, como médico, a vida inteira no Acre. Morreu com 90 anos e agora está sendo trabalhado as virtudes dele para elevá-la aos altares. É o que o Acre precisa, a proclamação de um santo também. Mas dentro desta missão, nasceu também a primeira santa do Brasil, que modesta parte foi comigo, a Santa Paulina. Eu fui chamado para batizar uma criança que estava morrendo, ela nasceu dia 5 de junho. E era dia 9, que ela nasceu com uma hidroencefalocele occipital de grande porte. É uma doença, o osso é aberto, né? O crânio, e aí tinha essa bolha enorme, e aí tinha que fazer cirurgia. O médico esperou, mas ela não morreu. Então, ela foi cirurgiada na madrugada do dia 9. E aí, depois da cirurgia, ela entrou em convulsão e ela nasceu cianótica, e aí ela já estava, então, necrosando, e aí ela teve 8 paradas cardiorrespiratórias. Então, me chamaram para batizar. Quando eu cheguei lá, eu constatei que já era filha de uma moça de 17 anos
cuja gravidez, todo domingo ela me pedia a bênção, porque já era de risco. E realmente foi. Aí eu vi a família ali, então eu falei, eu não batizo para morrer, eu batizo para viver e testemunhar a fé. Vocês acreditam que um santo novo... Aí fiz toda a propaganda da Santa Paulina, ela era beatificada, não era santa ainda. E aí eu batizei a criança, mas invocando a Paulina. E em 20 minutos a criança ficou cor-de-rosa, fez xixi e chorou, o que ela não tinha feito ainda. Então o milagre foi imediato, duradouro e total. É o que o Vaticano pede. E aí então contei para a postuladora um ano depois, quando eu passei em São Paulo, e ela começou o estudo. Aí foi aprovado como um milagre de primeira grandeza, total, duradouro e imediato. E aí foi aprovado, a Paulina foi para os altares. Então, duas mulheres nessa tom de santidade. A Paulina é a primeira santa do Brasil e a Dulce não perde mérito. É a primeira mulher brasileira a ser canonizada. Uma é estrangeira, que atravessando o curso da água, o mar, e descendo os filetes de água da montanha do Trento, Vataro, ela veio para o Vígulo de Nova Trento, no Brasil. Então tudo para ela tem a ver com a água. Quando ela viu na água a força, ela pediu para o pai fazer uma roda d'água. Quando ela viu na água o peixe, então ela pescou. Quando ela viu na água a limpeza, tudo estava de acordo, a vida. E é das águas do batismo que dá direito também ela subir aos altares. Então tudo isso é ligado ao doente, ao sacramento da igreja, e ela tinha um grande amor pelos padres. Ela dizia, duas figuras que ela representava para ela bem o Cristo, era que as irmãs cuidassem bem do padre quando viesse para atendê-las, e dos doentes, porque o doente é o mais parecido com Jesus na cruz. Eu acho assim que a Santa Paulina, ela transgrediu a ética da época. E ela transgrediu também os direitos humanos da época, como era olhado. Então ela deu impulso à ética e aos direitos humanos. E ela deu também, faz-nos entender que ela foi uma mulher adiantada para o seu tempo. Se hoje você fala, digamos, em feminismo, nós digamos assim que a Santa Paulina, ela foi uma mulher que soube aproximar o mundo existido, o mundo existente no tempo dela e o mundo que nós vemos hoje já nas conquistas que foram feitas. Então, saúde, doença, milagre, é onde o padre se insere, porque também ao doente, a gente como padre faz um trabalho muito eficaz devido ao sacramento, o perdão. A unção dos enfermos consiste em perdoar os pecados também. E não é a última, como às vezes a pessoa pensa, extrema unção. Não se usa mais esse termo. Se usa a unção dos enfermos. Todos têm direito a receber a unção dos enfermos, que permite o perdão dos pecados, estar de acordo em paz com a vida e a cura. Porque se tira da carta de Tiago. Se alguém estiver doente, diz o texto de Tiago, chame o presbítero e ore sobre ele. Quando eu vou em qualquer pastoral, eu tenho a consciência seguinte, eu vou passar uma vez só na semana. Dar a bênção não importa qual é a religião. Importa que são pessoas que prestam serviço dentro de uma entidade religiosa tão antiga, tão necessária em Curitiba e de grande porte. São 6, 8 hospitais, né? Então, é um trabalho enorme. E a gente tem que fazer o trabalho bem feito, bem feito. Então, uma bênção, ela diz tudo. Como é que a pessoa passou o fim de semana, como é que ele está entrando na semana, como é que ele está no seu estado de espírito, seus problemas. Todos nós temos um histórico. E depois todos nós também somos uma bola de sentimento. Então, expressar o sentimento é o cartão postal que a gente apresenta aonde a gente está. Eu me preocupo muito com o sorriso que a gente doa. Eu me sinto um frade, um homem, um padre, como quiser me chamar. Me sinto feliz. Eu posso sair de casa e dizer assim, vou ter surpresa. Eu trabalho essa surpresa. Que a surpresa não seja um repetir de coisas que às vezes a gente acha chato.
Quando eu volto para casa, eu tenho sempre novidade para contar na minha comunidade, com os seminaristas, e eu vejo assim, o estado de ânimo deles, o humor também muda, porque ele renova a esperança deles. Quando Jesus começou, eu acho que houve dicotomia muito grande, porque nós temos as raízes no judaísmo, mas havia crise. Jesus ele demonstra isso. Então ele dá uma limpada naquelas cracas que o tempo criou, os preconceitos, enfim. Tanto é os encontros que ele tem com as mulheres, biblicamente falando, elas não têm nome, elas são anônimas. Mas eu vejo assim, na medida que houve essa dedução dos fatos, os discípulos, Paulo, na missão dele, Pedro, cada um, não teve mais como continuar no mundo judaico. Então, Jesus ele não fundou uma igreja nova, mas ele tentou arrumar as coisas que estavam muito sem usança, muito envelhecida. Os discípulos viram nesse renovamento, e aí nós somos chamados então de cristão. A gente não quis separar, mas foram as próprias diferenças depois que viram que a maneira de viver estavam bem de acordo com o que Jesus deixou ensinadinho. Então, aí nos chamam de cristão, e aí destacou-se. Então, aí podemos dizer a religião cristã. O movimento cristão, ele é cultural, e a religião cristã, católica, ela é universal. Eu vejo da mesma forma como Jesus, como Jesus também olhou, a partir da necessidade da pessoa. Quando uma pessoa me vê na rua, os mendigos de rua têm muito isso. Eles veem a gente, porque eu ando sempre assim, identificado. Então, eles me veem e pedem a bênção. Eles não pedem dinheiro, eles pedem a bênção. Aí eu me vejo assim, no dever de dar a bênção. Mas eu não pergunto se ele é religioso, de qual religião. Não, ele me pediu a bênção. Então ele se identificou comigo. A primeira identificação parte dele, não da minha. Eu passaria calado, tenho sempre o terço, vou rezando. Eu poderia passar e não parar minhas Ave Maria e dizer bom dia. Como ele me interditou, eu digo bom dia e seguro, dou a bênção. E sigo então com a minha oração também. Esse andar na rua, o São Francisco, quando ele andava com os companheiros dele, dizia, vamos pregar. E um dia ele voltou e não falaram nada. E aí o irmão Leão disse para ele, como você falou que nós fomos pregar, mas você não pregou nada? Aí ele falou, o hábito já pregou. Alguém nos viu como homens de Deus. E eu já me acostumei tanto que, se eu tirar o hábito lá em casa, os seminaristas, eles ficam estranhos, porque não me conhecem os sem hábitos, conhecem de hábitos sempre. Então, assim, a nossa vida é um dado de fato que vai se modificando, vai consolidando, vai tomando forma. E isso as pessoas nos dão esta visão de quem a gente é realmente. Quando um médico fala para uma pessoa uma doença grave, ele não diz que ela vai morrer. Nenhum médico fala isso. Fala que está doente. E aí, se você toma consciência, e aí às vezes pode até ser grave. Vamos ter um ano de vida, enfim, aparentemente pela medicina tão adiantada que já está, pode até ter prazo. Mas se a pessoa supera e continua vivendo adiante, eu diria isso é fé. Então a fé também é um remédio. A fé também te dá uma possibilidade de fazer todas as coisas, inclusive alongar a vida. O dono da vida nosso é Deus e a vida é um presente para nós. E esse presente, ele precisa de um corpo. Então, cuidar desse corpo. O padre, ele é tudo ou nada. Eu tiro esse pensamento do Cura d'Ars, que é o padroeiro de todos os padres. Cura d'Ars, ele foi tido assim, com grande apreço. A primeira coisa, ele não sabia onde era Ars, na França. E aí ele encontra um menino numa encruzilhada, ele pergunta para o menino, qual é a estrada que vai para Ars, à direita ou à esquerda? Aí o menino conduziu, é aqui. Aí ele respondeu para o menino, tu me ensina o caminho de Ars, que eu te ensinarei o caminho do céu. Então o padre, quando ele é tudo, ele é isso. Tão somente ensinar o caminho do céu. Quando é que a gente, como padre, não é nada? Quando a gente não toca nas pessoas
essa perspectiva do céu. Ter hoje na vida a perspectiva do céu é ter a dimensão do todo na nossa vida. Uma comunidade que tem um padre tem tudo, porque o padre providencia todas as coisas. Então, olhar as políticas que ajudam o povo a ter melhoria na sua vida, nessas bases da vida que é a educação, a moradia, o trabalho, a saúde, isso é o básico de uma sociedade. O padre tem que ter essa dimensão política também e ajudar a criar políticas públicas. O padre está de olho não só no religioso. Quando o padre faz da sua paróquia, da sua igreja, da sua religião, esse diálogo com todas as outras religiões, o padre, ele é tudo. Nem tudo a gente pode fazer, mas tudo a gente pode acompanhar e ajudar aqueles que estão nos cargos públicos a fazer melhor a sua vida, a sua profissão, o seu trabalho. Que o padre seja essa ponte de união entre as pessoas e o comando. E que a gente seja feliz. Ser feliz também é um convite de Deus. Nunca deixemos de sorrir.